mais 3 minutos. Eu já peço a vocês que compreendam, eu estou bastante afônico, mas essa noite é uma noite importante. Eu já vou dar os avisos e é um imenso prazer receber quem nós estamos recebendo nesta noite. Eu estou sem retorno de imagem, só mais um instante. Não sei se já está no ar. Ok. Deixa eu tirar o som aqui, para não fazer delay. Só um minutinho. Pronto. Só um minutinho, que é coisa do ao vivo e da tecnologia. Já está. Muito bem, Padre Renato. É uma alegria imensa estar aqui com o senhor nesta noite. Eu repito, eu sei que ainda o som não está o ideal, mas vamos avançar. Nós vamos ter dentro de pouco tempo a melhor qualidade de som possível. Nesta noite ainda, improvisados, porque o primeiro sistema ainda não deu certo. Eu vou fazer com os fones, mas o que importa é o conteúdo desta noite, mas viremos com uma qualidade de som, mesmo de imagem, nós vamos ainda melhorar muito. Eu estou com uma traqueite, uma inflamação da traqueia. Podem perceber que estou afônico, mas alguma coisinha aí. Até por isso ontem estaria com a Déia Utiba e não pude estar, mas eu pedi a Deus a graça de hoje não cancelar esta formação. Tamanha a sua importância, tamanho o seu valor. Nós estamos começando uma nova série e o Padre Renato vai estar conosco em diversas vezes e de forma frequente. E também esses mesmos vídeos que nós vamos fazer através do meu canal, levando a melhor formação sacerdotal, a melhor formação católica possível, sempre estarão disponíveis no canal que ele tem a partir do dia seguinte. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal do Padre Renato. Homilias preciosas, basicamente são homilias, mas cada homilia daquelas é uma senhora formação, é um senhor retiro. Então, assim que terminarem, não vão interromper agora, mas eu peço que possam ir para lá. Quero agradecer o aceite do convite. E hoje começa uma nova série. Aguardem que nós estamos definindo para fechar o nome dessa nova série, que será permanente em tempos de bom combate. Querido Padre Renato, estimadíssimo Padre Renato, boa noite e a sua bênção. Peço que o senhor conduza a oração inicial para nós e que então já faça as primeiras considerações e aí eu vou propor o tema para todos nós. Padre, sua bênção, boa noite. Sua bênção, Padre Wander, Deus o abençoe também. Eu quero saudar de modo particular as pessoas que nos acompanham, os fiéis que procuram aí esclarecer a fé, não é? Teremos aí a oportunidade para isso. Pedimos agora que Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria nos acompanhem nesse apostolado, nesta tarefa essencial. A fé enlanguece, a fé diminui, infelizmente, porque não há a devida formação, a devida catequese. Então, nós vamos tentar, o quanto nos permite Deus Nosso Senhor e as condições que temos, suprir esta lacuna, de modo que as pessoas possam aproveitar melhor as riquezas que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou com sua amada esposa, a Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, Padre Wander, vamos começar. O que o senhor sugere? Padre Renato, nesta noite, como previamente já estabelecemos um pouco, nós vamos trabalhar o santo sacrifício da missa. O senhor vai dar as primeiras noções do que é o sacrifício
talvez vai passar pelo Antigo Testamento, não sei, mas com toda essa enciclopédia que o senhor é. Se o senhor me permite, eu quero só apresentar duas obras, para além dos 3 catecismos, o romano, o de São Pio X e o atual, estão sobre a minha mesa. Padre, eu quero apresentar a obra de Dom Atanásio Schneider, a Missa Católica, pela editora Grazia, está aqui na minha mão. Um tesouro extraordinário do Atanásio, que sei que é amigo pessoal do senhor, me permita essa indiscrição. E uma outra obra, essa pela editora Eclésia, de um leigo norte-americano de ascendência polonesa, chamado Peter Kiwaniewski. O meu Kiwaniewski, perdoe-me se eu estiver ruim. Chama-se Ressurgente em Meio à Crise. A liturgia sagrada, a missa tradicional e a renovação da igreja está aqui nas minhas mãos. Há poucos dias vi uma formação, uma live que o Kiwaniewski fez com o Luiz Romain, do Conosciamo e Vivito Fé, uma preciosidade. Para então, em meio a toda essa crise agressiva que nós estamos vivendo, talvez a maior crise da história da igreja, eu tenho para mim que talvez seja a maior, o senhor tem muita autoridade para decorrer, resgatar a Santa Missa como sacrifício, eu acredito que é uma das urgências. O Kiwaniewski, ele trabalha alguns pontos, e só para dar uma norte aqui para o nosso pessoal, quando ele diz da destruição da liturgia perpétua, a palavra de Deus é o palavrório do homem, toda a protestantização da liturgia, não da tradição, da liturgia da igreja, a perda do silêncio, a subversão do anúncio do dogma da verdade, que vem pelo sacrifício perpétuo da forma mais perfeita, a maneira como se pode se encolher e desaparecer dentro do santo sacrifício, ou querer tomar o lugar de Deus, querendo brilhar de fato aí no que tange a nós, os sacerdotes, e outras implicantes que ele coloca, não? Todo o empobrecimento do ciclo santoral e assim por diante. E junto a isso se vê claramente, não, Padre Renato, que da parte de muitos não se tem mesmo a noção, a pré-catequese, ou uma catequese mais aprofundada sobre o que é o sacrifício, e da parte de outros, vamos dizer, quase que uma indiferença, um relativismo em relação a não querer mesmo adentrar no mistério do sacrifício do altar. Quando no Catecismo de São Pio X, eu vou passar a palavra que já disse muito, na questão 349, e depois o senhor vai desfiar muito, vai dar hoje as noções de sacrifício. O sacrifício da missa é mesmo o sacrifício da cruz? É o mesmo. E ele responde, o sacrifício da missa é o mesmo o sacrifício da cruz. Só a diferença no modo de realizá-lo. Lá, cruento e este incruento. Padre, eu passo a palavra para o senhor, acho que os pressupostos, seria bom que entrássemos realmente na definição, nas primeiras noções do que é o sacrifício e como ele vai chegar à plenitude em nosso Salvador. Muito bem. Então, Padre Wander e caros amigos, no tempo da criação, quando os primeiros pais gozavam da intimidade com Deus, estavam em graça e santidade no paraíso, não havia propriamente culto, não havia um culto. Não havia... A relação com Deus era direta. Era uma relação direta com Deus, pela intimidade, pela graça, pelo estado de ordem no qual todas as coisas se encontravam. Então, não havia propriamente um culto. A primeira notícia de um culto, em forma de sacrifício, foi depois
depois que Adão e Eva geraram os seus filhos Caim e Abel. Então, a primeira notícia, as Escrituras Sagradas, o livro do Gênesis diz, no capítulo 4, que passado muito tempo, Adão já tinha sido expulso do paraíso, Caim e Abel eram homens formados, homens adultos, então assumiram atividades. Caim foi agricultor, lavrador, e Abel pastor de ovelhas. E resolveram, então, oferecer a Deus os seus dons, os dons do seu próprio trabalho. Passado muito tempo, aconteceu oferecer Caim em oblação ao Senhor dos frutos da terra. E Abel também ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras deles. E o Senhor olhou para Abel e para os seus dons. Não olhou, porém, para Caim, nem para os seus dons. Bom, enfim. Então, é a primeira notícia que nós temos de dons oferecidos a Deus, não é? E o que seriam esses dons? Esses dons, então, são aquelas coisas que mantinham estes nossos primeiros pais vivos. Eles dependiam do que a terra produzia agora para viver e dos seus rebanhos. Então, foi isto oferecido. Já que nós temos no primeiro sacrifício, este primeiro sacrifício relatado nas Escrituras, nós temos aí o primeiro sinal, não é? A primeira definição de sacrifício. Deve haver uma concomitância, ou seja, aquilo que é oferecido deve estar relacionado diretamente ao oferente. Não pode ser algo fora da vida, tem que estar ligado diretamente à vida daquele que oferece. E eles ofereceram, então, os seus dons. Caim, os frutos da terra, Abel, ovelhas do seu rebanho. E assim se consumou o primeiro ato de culto. Então, o sacrifício propriamente dito é o primeiro ato de culto a Deus nosso Senhor. Outra coisa também é que quando Deus, quando é feita a aliança de Deus com o povo de Israel, também esta aliança é selada com o sangue de carneiros, né? Que Moisés, diz aqui, Moisés tomou metade do sangue e lançou em taças e derramou a outra sobre o altar. Moisés aqui é sacerdote, é o primeiro sacerdote do povo que saiu do Egito. E tomando o livro da aliança, o leu na presença do povo, o qual disse: faremos tudo o que o Senhor disse, seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue, derramou sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor celebrou convosco sobre todas estas palavras. Então, aqui, meus amigos, temos aí um sinal bastante claro de que para que haja um sacrifício, a vítima oferecida a Deus deve representar o povo que oferece. Deve ter ligação com o povo, com as pessoas que oferecem o sacrifício. Não é? Na oferta propriamente dita, vai de algum modo aquele que está oferecendo. Uma vez que o homem está separado de Deus, o sacrifício se configurou como o primeiro modo de se retornar a Deus, o primeiro ato de religião, a primeira forma de religião. Isso é importante destacar, porque, como já disse o padre Wander, Jesus Cristo consumou a sua obra redentora por meio de um sacrifício, do sacrifício do seu próprio corpo e sangue na cruz. E, infelizmente, nós praticamente perdemos esta noção de sacrifício, não é? Esta noção de sacrifício. O sacrifício que é reduzido às palavras de louvor. Evidentemente que o louvor também é uma forma de sacrifício, porque supõe-se que as palavras de louvor não são usadas para nenhum outro fim a não ser a glória de Deus. Toda vítima oferecida a Deus não pode depois ser usada para outro fim,
por isso ela deve ser destruída. Ela deve desaparecer do mundo. Se os senhores se lembram bem, os sacrifícios, os holocaustos, os sacrifícios na forma de holocausto, né, as carnes sacrificadas eram depois queimadas, porque todo sacrifício demanda que a vítima desapareça do uso profano, desapareça do mundo e se eleve até Deus. Então, a fumaça do sacrifício, o fumo do sacrifício, significava exatamente que aqueles que sacrificavam e a vítima sacrificada subiam até Deus, eram elevados até Deus de algum modo, né? Então, as sombras e os símbolos do Antigo Testamento foram levados à plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo, quando consumou na cruz o seu sacrifício de redenção, o seu sacrifício expiatório para tirar os pecados do mundo e os homens do poder do demônio. Muito bem, Padre Wander, então esta foi a nossa introdução. O senhor quer dizer alguma coisa, padre? Tá tudo bem, padre. O senhor prossegue, por favor. Muito bem. A noção de sacrifício, a noção católica de sacrifício é esta aqui. O sacrifício é a oferta pública feita a Deus de uma coisa que se destrói para reconhecer que Ele é o Criador e Senhor Supremo, ao qual tudo é devido inteiramente. Então, as coisas criadas devem voltar ao Criador. Tudo que está criado deve voltar ao Criador. O sacrifício antecipa esta volta. O sacrifício antecipa esta volta. Quando o mundo estiver consumado, por ocasião do final dos tempos, do juízo final, serão abolidos os sacrifícios, porque o mundo inteiro terá voltado ao seu Criador, terá cumprido a sua tarefa. Por ora, então, o sacrifício se mantém em vigor, e nós todos aprendemos isso no Catecismo da Primeira Comunhão, que é o centro do culto católico. O centro do culto católico é a celebração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, renovado em nossos altares. Não outro sacrifício, mas o mesmo e único sacrifício da cruz, estendido, perpetuado, representado, tornado presente nos nossos altares em cada Santa Missa. E assim, então, Jesus Cristo, de geração em geração, renova para todas as gerações os mesmos, aplica para cada geração, em cada tempo, em cada época, os frutos da sua obra redentora consumada no Calvário. Está claro isto? Muito bom. Estas noções têm que ficar claras, porque, infelizmente, nós sofremos uma influência muito grande das teses protestantes a respeito da ceia, da última ceia, que simplesmente negaram o aspecto sacrificial ou sacrificial da última ceia como antecipação do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para todos, e isso, como o padre Wander dizia na introdução desta live, isto afetou em muito a liturgia e o modo de celebrar a liturgia, que às vezes está mais configurada a uma ceia do que propriamente ao sacrifício redentor, não é? Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aí fazendo os esclarecimentos. Eu também gostaria de agradecer, caso algum sacerdote esteja nos acompanhando, espero que seja de grande proveito, porque foi colocado nas nossas mãos, estão nas nossas mãos sacerdotais, nós sacerdotes padres e sacerdotes bispos, este mistério de redenção, que é a oferenda do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a oferta, o sacrifício, o sacrum facere, do corpo e do sangue de Cristo a Deus nosso Senhor, e depois a participação dos fiéis neste mesmo e único sacrifício, para que se configurem a vida e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, a Eucaristia, como sabemos bem,
não é só um sacramento, mas é também o sacrifício permanente do Novo Testamento. Como sacrifício chama-se missa. Como sacrifício chama-se missa. A gente diz sacrifício permanente porque é um só o sacrifício do Novo Testamento. Qual? Aquele que Jesus Cristo consumou no Calvário. Não há outro. Não há mais sacrifícios. Não há sacrifícios depois do sacrifício de Cristo na cruz. Só há um perpetuado em cada missa. Perpetuado em cada missa. Cada missa que se celebra não é um sacrifício por si distinto, mas está unida ao sacrifício da cruz, da qual cada missa é representação e renovação mística. Isto é fundamental, não é? A liturgia vista por este ângulo é outra coisa. Tanto quando é celebrada com esta consciência, quando participada com esta consciência, evidentemente que os frutos colhidos, tanto por aquele que celebra como por aqueles que assistem ou participam, é outro bem diferente. A palavra sacrifício, ela tem duas significações. Primeiro, tudo que se faz em honra de Deus, quer sejam também os atos internos de oração ou aqueles atos externos de virtude, feitos por amor a Deus. Pode denominar-se sacrifício em sentido lato, extenso, né? Muito bem. Também, muitas vezes, na Sagrada Escritura, sacrifício a Deus chama o profeta o espírito tribulado, o coração contrito e humilhado. Esse é o sacrifício que Deus aceita e quer de um coração contrito e humilhado, como escreve Davi, não é? No seu ato penitencial, lá no Salmo 50. E o apóstolo escreve: ofereçamos, pois, por ele, por Jesus, a Deus, sem cessar, o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais de fazer bem e de repartir dos vossos bens com os outros, porque com tais oferendas é que Deus se dá por obrigado. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de 15 a 16. Agora, no sentido próprio, rigoroso e estrito, no sentido próprio, sacrifício é um ato de culto, isto é, a oferta a Deus de uma coisa, e distingue-se por isso dos atos pelos quais se dá ou se oferece alguma coisa às criaturas por amor de Deus, por exemplo, a esmola. Por exemplo, a esmola. O sacrifício é uma oferta pública, pois o sacrifício, como ato primário de culto, nós vimos lá em Abel e Caim, que a primeira, depois de muito tempo da saída do paraíso, depois de muito tempo passado, o primeiro ato de culto foi um sacrifício dos filhos de Adão. É o ato primário de culto. Ainda que oferecido por um indivíduo, deve revestir o caráter de culto não privado, mas público. Público. É uma oferta de coisa que se destrói para reconhecer que Deus é o Criador e Senhor Supremo, ao qual tudo é devido inteiramente. Então, a oferta oferecida deve desaparecer do mundo. Não pode ser mais profanada, não pode ter mais nenhum tipo de uso profano. Ela está dada a Deus. E com ela, de algum modo, vão representados aqueles que a ofereceram. Por isso ela é pública, por isso todo sacrifício é, de algum modo, um culto público, um ato de culto público. Este ponto é fundamental e também oferece alguma dificuldade, não é? Porque a coisa que se oferece a Deus no sacrifício se destrói para se reconhecer Deus como Criador e Senhor Supremo, não é? Isso significa que tudo deve voltar para Deus, não é? Não se oferece sacrifícios aos homens, nem a outra criatura, porque criatura que não seja Deus, porque isso seria verdadeira abominação.
não é? Pelo sacrifício se reconhece que Deus é o fim último de tudo que está criado, principalmente do homem. Como o homem não pode dispor da própria vida, né? O certo seria que o homem se sacrificasse, mas ele não pode dispor da sua própria vida, não lhe está autorizado a disposição da própria vida. Então, ele oferece em sacrifício as coisas que o representam, aquelas coisas que têm uma espécie de concomitância, ou seja, aquilo no que ele vive. Nós vemos lá a importância que os rebanhos de ovelhas e cordeiros tinham para o povo de Israel, como eles dependiam destes animais para uma série de coisas, sobretudo para a sua sobrevivência. Comiam de sua carne, bebiam de seu leite e vestiam sua pele. Então, havia esta identificação entre os que ofereciam e a vítima oferecida. Os cordeiros bem podiam representar o povo de Israel, porque estavam na ordem do dia, faziam parte, compunham a vida do povo de Israel. Por isso eram então as vítimas escolhidas para aqueles sacrifícios da antiga aliança, Ora, de que modo e por que motivo é que a destruição de uma coisa professa e reconhece o supremo domínio de Deus sobre tudo? O homem, que é a única criatura terrena inteligente, é também o único ser da terra capaz de reconhecer a Deus e de reconhecê-lo como Senhor, e por isso de honrar, amar, render-lhe graças e de reconhecer que lhe deve satisfação pelos seus pecados. Satisfação pelos seus pecados. Considerando o homem isto diante de Deus, deve dizer, para honrar, amar, dar graças e aplacar a Deus, reconhecendo como o meu supremo Senhor, deveria eu aniquilar-me diante dele, eu sacrificar-me diante dele, pois ele é tudo e eu não sou nada, mas eu não sou Senhor da minha vida. Tomarei, pois, uma coisa que é minha, que me pertence, que me serve, e vou oferecê-la a Deus e a destruo. Nela me ofereço e me destruo com afeto a mim mesmo. E por isso confesso com esse ato que não sou nada e que Deus é tudo, que tudo a Ele só se deve e que deveria me aniquilar para dar a Deus satisfação pelo meu pecado. Eis aqui o que temos, eis aqui o modo que professamos por meio do sacrifício o supremo domínio de Deus sobre toda a criação. Então, Padre Wander, estas são as noções básicas, não é? Estupendo. Esta aqui é aquilo que podemos dar como base para entendermos mais adiante. Evidentemente, vamos entrar aí no assunto do sacrifício da Santa Missa. Isso é importante, não é? Vamos dar os detalhes, como é que Jesus Cristo, no Calvário, realizou todos estas fases e estes quesitos de um sacrifício, não é? Mas por hora ficamos com estas noções. Bom, com relação agora a alguns dados, algumas características do sacrifício, seria bom realçarmos a primeira coisa. Olha aqui, a oferta do sacrifício, ela está fundada substancialmente em 3 princípios. A solidariedade, substituição e reversibilidade. Os 3 princípios de um sacrifício. Solidariedade, por exemplo, o crime grave de uma pessoa mancha a sua família, e de uma família mancha a cidade. A substituição, pela qual pode um indivíduo, em muitos casos, substituir-se a outro para o cumprimento de um dever. Reversibilidade, isto é, reverte o merecimento também para o outro que não tenha tomado parte direta na obra. Ora, existe uma solidariedade, um nexo entre o homem e as coisas materiais que lhe pertencem. E por esse motivo, o homem, nos sacrifícios, substituía por si uma coisa, um animal,
e imolava-o, persuadido de que, para ele, revertesse o merecimento do sacrifício, e revertesse tanto mais abundantemente, quanto mais viva era a sua união com a vítima. E por isso, em certos sacrifícios, ele tinha as mãos sobre a vítima ou comia uma parte dela, como acontecia com os sacrifícios da antiga aliança do povo de Israel. Na comunhão temos precisamente a mais íntima participação com Jesus, que é a vítima, e dos merecimentos do seu sacrifício. Pronto, padre, alguma dúvida? Padre Renato, talvez... Não, excelente. A clareza da explicação, a exposição das imagens, a límpida demonstração do que a fé ensina está muito bem. Agora, talvez para o senhor reforçar um pouco para nós, e para os que estão entrando agora, já são mais de 1.100 links acompanhando a formação desta noite. Eu peço perdão ainda que tive aquele breve acesso de tosse, mas está dentro daquilo que eu falei da inflamação da traqueia. Ponto. Padre, sabemos do zelo que o senhor tem pela liturgia sagrada, sabemos da qualidade doutrinária que o senhor possui. O que eu pediria, em que sentido, já no Antigo Testamento, o sacrifício é o mais alto ato de culto a Deus que se pode oferecer? Reforça isso um pouco para nós, até que vai se chegar ao perpétuo e perfeito. Em que sentido? O sacrifício, o senhor já disse muito, mas para quem está chegando agora, desde o Antigo Testamento, desde o início daquelas pré-figurações dos primeiros sacrifícios oferecidos por Caim e Abel, e sabemos como os dois foram acolhidos por Deus, um reprovado e o outro aceite. Mas por que o sacrifício é o mais alto ato de culto a Deus? Porque no sacrifício, padre Wander, até pela liturgia, pelo rito, o homem retorna à sua origem, volta ao seu princípio, volta a Deus. O sacrifício seria uma espécie de porta do paraíso, pelo qual o homem consegue voltar a Deus. Evidentemente que de modo, por esses sacrifícios todos que conhecemos, de modo imperfeito. A perfeição sacrificial se consumou por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela oferenda do seu corpo e do seu sangue na cruz. Mas todos os povos tinham a necessidade de voltar à sua divindade, de estar com ela. Então, o sacrifício foi o meio encontrado, né, destruir uma criatura representativa, tinha que ter uma representação, tinha que estar ligada de algum modo, representar os oferentes, não é? Sacrificada. O sacrifício aqui significa exatamente, no caso de um animal, a morte lenta do animal, não pode ser uma morte violenta, sobre um altar, normalmente pela imolação, que era o corte desta artéria aqui no pescoço da vítima, do animal, de modo que o sangue saísse devagar, escorrendo pelo altar, para significar que a vida daquele animal, daquela vítima, passava para Deus, e com aquela vida ia o homem, iam os oferentes. E para que nada mais, para que esse sacrifício fosse consumado efetivamente, a vítima tinha que ser destruída, normalmente queimada, e uma parte dela, se fosse, conforme o tipo de sacrifício, comida, manducada pelos sacerdotes. Essa expressão que o senhor recupera, manducada, com certeza nas próximas formações o senhor tratará, porque está no centro da profissão de fé sobre a Santíssima Eucaristia, no que tange a sacramento e não ao sacrifício, inseparavelmente unidos ambos, né, Padre Renato? Porque a expressão grega que lá está é mastigar mesmo, a expressão latina é manducar, não é comer, mas é mastigar, é manducar. Que tesouro que o senhor já traz isso para nós,
porque isso depois, nas próximas exposições, vai corrigir N erros de matiz protestantizante que invadiram a nossa liturgia. Padre Renato, para talvez situarmos aqui, qual foi o ápice do sacrifício no Antigo Testamento? Bom, os sacrifícios do Antigo Testamento ganharam um tal vulto que foi necessário, né? Foi necessário o povo de Israel se viu na obrigação de de construir o templo, não é? O templo. E o sacrifício mais importante era o sacrifício expiatório, pelo qual o sacerdote, uma vez por ano, entrava no santuário, no lugar mais santo, no Santo dos Santos, e oferecia, derramando sobre a Arca da Aliança, o sangue das vítimas sacrificadas, né, para pedir a expiação, o perdão de todos os pecados do povo, cometidos por ele e por todo o povo de Israel. Aqui temos uma figura bastante elucidativa e simbólica do que aconteceria depois com Jesus Cristo, nosso Senhor, no Calvário. Mas, padre, agora, tão importante quanto explicar a questão dos detalhes, do que define o sacrifício, é lembrar que a Igreja Católica reconheceu que o seu culto é um sacrifício. O centro do culto católico é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. A missa, antes de qualquer coisa, é um sacrifício. A sessão 22 do Concílio de Trento, né, no século XVI, o concílio que durou de 1545 até 1563, na sessão 22 do dia 17 de setembro de 1562, foi definido isto, que a igreja diferente e contra a heresia protestante, definia, então, a Eucaristia, a celebração da Santa Missa, como um verdadeiro sacrifício. Vou tentar aqui ler a parte mais importante da definição. Na última ceia, na noite em que foi traído, para deixar a sua esposa amada, a igreja, um sacrifício visível, como exige a natureza dos homens, pelo qual se representava aquele sacrifício sangrento que Jesus Cristo haveria de consumar uma vez só na cruz, e para que sua memória permanecesse até o fim dos tempos, e sua eficácia salutar se aplicasse para a remissão de todos os pecados, dos pecados que diariamente cometemos, declarando-se a si mesmo constituído para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus ofereceu a Deus Pai seu corpo e sangue debaixo das espécies de pão e de vinho, e debaixo dos símbolos dessas mesmas coisas, os entregou para que seus apóstolos o tomassem, e assim os constituiu sacerdotes do Novo Testamento a eles e aos seus sucessores no sacerdócio, para que assim o pudessem oferecer. Maravilhosa a definição do Concílio de Trento, não é? Porque só pode haver também sacrifício onde há sacerdote, tem que haver alguém habilitado para fazer o sacrifício. A Igreja reconhece, então, que o centro do seu culto, não é? É o sacrifício de Jesus Cristo, tornado novo em cada altar, padre. Tanto o Concílio de Trento e também o Novo Catecismo, o Catecismo da Igreja Católica, diz também a mesma coisa. Parágrafo 1323, na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz. Confiando destarte à igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento do amor, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Muito bem. Aí, ecoando o Concílio de Trento, não é? E também as palavras de São Tomás de Aquino, né? A respeito da doutrina
deste sacramento. Diga, padre. É impressionante que o senhor pega o catecismo atual em consonância a definição de Trento, talvez a mais perfeita de todas, e muito bem, e não deixa dúvida de que é ensinamento permanente, irrevogável, irredutível da Santa Igreja, não, Padre Renato? Porque, assim, se faz recurso a uma retórica dissimulatória, que dá a impressão que tudo foi reformado, tudo foi mudado, e que agora nós estamos numa outra era, e se pega o catecismo atual e ele está rasgando o verbo sobre a sacrificialidade da Santa Missa. Se o senhor me permite, o grande Santo Tomás de Aquino, que o senhor acaba de citar, ele diz: sendo esse o sacramento da paixão de nosso Senhor, ele contém em si mesmo o Cristo que sofreu. Ele contém em si mesmo o Cristo que sofreu. Logo, tudo aquilo que for um efeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo será um efeito desse sacramento. Uma vez que esse sacramento nada mais é do que uma aplicação da paixão de nosso Senhor em nós. O comentário ao Evangelho de São João. Reforçando o que o senhor disse, Padre Renato, e o próprio catecismo, se o senhor me permite ainda, o próprio catecismo para os párocos, que o senhor tanto devota também, e que nos ensinou a devotar, ele diz assim, na segunda parte, o capítulo 4, na questão, no parágrafo 76. Segunda parte, capítulo 4, item 5º, questão 76. Segunda parte. É o catecismo romano, não, padre? O catecismo romano. Ok. Está aqui. Diz assim, Padre Renato, em total conformidade, pronto, o catecismo de Trento, com tudo aquilo que foi afirmado até agora, mas só para dizer que o Padre Renato dá doutrina sólida, que aqui não se tira dos próprios miolos, não, mas do que a sagrada tradição bimilenar nos legou. Dizemos, portanto, que o sacrifício que se oferece na missa e o sacrifício oferecido na cruz são e devem ser considerados como um único e mesmo sacrifício. Da mesma forma, a vítima é uma e a mesma, Cristo Senhor nosso, que uma vez só se imolou de modo cruento no altar da cruz. As vítimas, cruenta e incruenta, não são tampouco duas vítimas, mas constituem uma única, cuja imolação se renova todos os dias na Eucaristia, desde que o Senhor, assim, determinou fazer isto em memória de mim. Está aí a riqueza da verdade irrevogável sobre o valor infinito da Santa Missa, primazmente como sacrifício. E aqui, né, Padre Renato, algumas posturas, algumas atitudes que depois o senhor já desfiará na maneira como se assistir de forma reverente, adorativa, agradecida, expiatória, suplicante, grata, algumas posturas e algumas atitudes que beiram até mesmo o sacrilégio, importadas sacrilegamente do protestantismo, inundaram as nossas liturgias, não, padre? Então, padre, olha, feitos esses esclarecimentos que o senhor ainda ilustrou, aí citando o Catecismo Romano, eu queria fazer duas considerações. Primeiro, o documento do Concílio Vaticano II, que trata da liturgia, a Sacrosanto Concilium, reforça essa mesma doutrina. A missa é um sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo renovado sobre os nossos altares cada dia. Isso não resta a menor dúvida. Nós, os que celebramos e os que participam, devemos celebrar e participar pelas mesmas razões e com as mesmas intenções que nosso Senhor Jesus Cristo teve quando consumou no Calvário o seu sacrifício. Não adianta querer inventar a roda. Eu aqui me atrevo a dizer, que mudar o foco, mudar o eixo da missa, tirá-la do Calvário, é mudar a religião. Perfeito.
Tirar, olha, tirar a missa deste eixo, que é o sacrifício de Cristo consumado no Calvário, que deve se renovar sobre os nossos altares, é nada mais, nada menos do que trocar a religião. O senhor entende? Enfim, porque, aliás, até essa questão não está posta, isso não está posto para debates, para revisões, isso é uma questão de fé revelada, não é confirmado pelo magistério infalível da igreja. Não tá aqui à mercê da opinião de um ou de outro, que, não, mas eu, entendeu? Ressalvando-se todos aqueles acréscimos e aqueles aprofundamentos legítimos que, com o passar do tempo, a teologia católica fez a respeito deste mistério e que devem ser feitos, a essência é esta, não pode ser mudada. Porque estaríamos criando uma nova religião. E, então, é preciso, sobretudo, a responsabilidade, nós, em primeiro lugar, dos padres, dos sacerdotes, que o são por causa de oferecer este sacrifício, não outra coisa. O sacerdote é o que faz a ação sagrada, é aquele que foi habilitado para fazer o sacro, o sagrado. Então, nós somos sacerdotes prioritariamente para isso, não para outra coisa, não é? Então, porque a Eucaristia e sacerdócio estão íntimas, uma coisa depende da outra, não é? O sacerdócio faz a Eucaristia faz o sacerdócio. Então, precisamos tomar bastante cuidado, nossa responsabilidade é grande, e nada de nos tornarmos aí réus do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, que não seria coisa a se desejar, pelo contrário. Dentro dessa matéria, Padre Renato, nós temos até, vemos se multiplicar cada vez mais essa heresia flagrante, também de matiz protestante, que é a Assembleia Concelebrante. Quer dizer, isso não existe, não tem o mínimo fundamento. Quer dizer, afirmar uma coisa dessas, além de profundamente herética, é a própria total falta de clareza sobre quem é o sacerdote e o seu ofício, não é, Padre Renato? Então, nós vamos ter oportunidade de depois esclarecer bem a questão do sacerdócio ministerial e do sacerdócio dos batizados, o sacerdócio comum dos fiéis batizados. Nós teremos oportunidade depois, mais adiante, de esclarecer esses aspectos que também este é outro ponto que não está claro, não é? Às vezes, tanto nós, padres, como os fiéis, fazemos uma certa confusão, não é? Mas isso teremos oportunidade aí mais para frente, em outra ocasião, mais adiante, de esclarecer isso, que é muito importante, não é? Os fiéis redescobrirem, alguns descobrirem, outros redescobrirem, não é? O seu papel, a sua função no sacrifício e também os sacerdotes, não é? Porque a saúde da igreja, também, não é como eu falei, lembramos lá no Eclésia de Eucaristia do Papa João Paulo II, ele dizia, a missa, a Eucaristia faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia. Tal missa, tal igreja, tal missa, é um problema. Nós vamos considerar essas realidades aí, não é? Mas com paciência a gente chega lá. Padre, nós temos que lembrar também que não há mais, estas coisas que estamos abordando não estão claras, às vezes nem na própria formação dos sacerdotes, é preciso voltar a isso também, não é? Enfim, dar todos a chance de voltar às fontes da tradição, às fontes dos santos padres, não é? Aquilo que a igreja definiu e que fez, não é? Que fez do que se trata aqui? Se trata daquilo que santifica, daquilo que faz santos e daquilo que salva os homens, daquilo que direciona as almas para a vida eterna, para o céu, que deve ser a nossa preocupação principal, não temos outra. Ótimo. Padre, olha, nós vamos estar, a quem nos segue, nesta noite foi muito, muito intenso. Nós vamos ter uma série
E o Padre Renato vai estar conosco muitas vezes. Depois também nós teremos alguns outros sacerdotes que serão convidados também de fora do nosso país, que fazem um trabalho de apostolado forte lá fora. Mas, Padre, nós vamos pedir que o senhor faça considerações finais. Também hoje vai ser um pouquinho, já vamos para 50 minutos e eu realmente não quis deixar de estar aqui com vocês, sem as melhores condições, mas para poder ouvir essa catequese estupenda, preciosa, junto a vocês, e sempre o Padre Renato um canal de autênticos tesouros para todos nós. Padre, as considerações finais do senhor, e se o senhor achar por bem, poderia concluir dando-nos a bênção sacerdotal. Muito bem. Olha, Padre Wander, primeiro eu quero expressar minha grande alegria de poder cooperar um pouco, não é? É uma gota d'água no oceano. Espero que tenhamos feito muito bem às almas que nos acompanharam, aqueles que depois futuramente vão assistir este vídeo, de modo particular os sacerdotes, né? Que possam tirar um bom proveito, de modo bastante prático. Minhas últimas considerações, meus queridos irmãos, a missa é um tesouro tão inestimável, tão inefável, tão indizível, que demandaria de nossa parte uma vida inteira de preparação e uma eternidade de ação de graças, né? Uma vida inteira para nos preparar e depois a eternidade toda para fazer ação de graças. Eu só gostaria de, já desde esta primeira live, que trata deste assunto do santo sacrifício da missa, etc. e tal, que os senhores e as senhoras que nos acompanharam, que pudessem aproveitar aquelas sugestões dos nossos livros de oração, dos nossos devocionários, tanto aquelas que preparam o fiel para a comunhão, como aquelas que depois ajudam a ação de graça. Seria muito importante, não é? É algo tão sublime, tão grande, que demanda de nós as melhores disposições de alma, também quando o sacrifício vai começar e quando ele termina, certo? Então, procurem se preparar bem com os atos de fé, esperança e caridade, certo? E depois uma ação de graças generosa, uma vez que ali tomamos parte pela comunhão na vida e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Sagrada Comunhão estamos configurados à vida e à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pouca coisa, é muito para criaturas tão pequenas, não é tão frágeis como nós, tá bem? Essa é a minha consideração final. Eu quero agradecer ao Padre Wander pelo convite, né? Enfim, eu me sinto indigno de estar aí à frente desta explanação, mas se a providência assim determinou, fico feliz por ter feito este bem. Essa obra de misericórdia, não é, Padre? Ilustrar os que não sabem. Os ignorantes. Sem dúvida, Padre Renato. Olha, teremos muito, não na frente, teremos muito pela frente. O senhor nos dá a bênção? Sim, dou, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Caríssimos, abençoada noite, bom descanso a todos. Muito obrigado. Obrigado, Padre Renato. Olha, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Passem o link dessa live, mas deixa eu dizer, terminando aqui, façam isso. Vão ao canal do Padre Renato Leite, aqui mesmo no YouTube, e se inscrevam. Homilias riquíssimas, verdadeiras formações de uma profundidade insigne. E a partir de amanhã, aqui a Rose e o Alessandro já exporão a chave para que se possa subir esse vídeo no canal do Padre Renato. Sempre do dia seguinte quando fizermos uma live, o mesmo material estará disponível no canal do Padre Renato, está bem? Portanto, lá será enormemente assistido da mesma forma que aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Voltamos. Agora, com tudo, vamos ajustar som. Está aí, eu acredito que o estúdio ficou muito, muito piedoso. E na terça-feira, semana que vem, nós teremos outras duas. Já vão começar a subir as homilias. Vem aí uma intensidade de conteúdos grandes, mas eu repito, não vamos deixar de beber em fonte límpida,
segura, cristalina e saciante, que são as homilias do Padre Renato lá no seu canal. Eu peço que o senhor fique um minutinho a mais, viu, Padre? E fiquem com Deus, Nossa Senhora os proteja. Abençoado fim de semana.